Bom, eu vi aqui que apareceu para mim a gravação, né, da chamada. Então, na nossa última aula, que foi na segunda e terça-feira, a gente teve a aula através do vídeo do YouTube e eu queria conversar com vocês, se vocês ficaram com alguma dúvida, se vocês têm alguma pergunta para fazer ou se foi tranquilo a aula. Foi tranquila a aula. Foi tranquilo. Então tá ótimo. Então, já que foi tranquila a aula, ninguém tem nenhuma dúvida, então agora a gente vai dar início ao capítulo 7, que é o de ciclos geoquímicos, perdão. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, para vocês conseguirem acompanhar o livro digital, tá? Quando aparecer aí a tela, me avisem, por favor. Tá aparecendo? Apareceu. Sim. Então, pessoal, aqui na página 320, a gente tem a abertura do capítulo de ciclos biogeoquímicos. E ele coloca pra gente uma figura, né, uma imagem de uma maçã em processo de deteriorização. O que significa isso? Se a gente pegar uma maçã, cortar ela ao meio e deixar ela exposta ao meio ambiente, ela vai acabar, entre aspas, estragando, que seria se deteriorizar, tá? Porque existem reações químicas que vão acontecer aqui na maçã para deixar ela com esse aspecto aqui de envelhecido e acaba que ela não se torna mais comestível, ela não pode ser mais utilizada para alimentação, tá? Então, vamos ver aqui o texto. Além de desidratar, uma maçã cortada ao meio oxida, o que torna partes de sua polpa mais amarronzadas. Um prego exposto ao ar úmido se enferruja e adquire cor marrom, que indica sua oxidação. Um pedaço de papel queimando se oxida tão rapidamente que produz chamas. Todos esses eventos só ocorrem na presença de ar. Dele, obtemos um gás que nos permite oxidar certas substâncias que servem de alimento para as nossas células. Em todos esses episódios, há uma substância invisível, responsável pela ocorrência dessas e de outras transformações que permeiam o nosso cotidiano. Apesar de ser invisível, podemos perceber a sua existência em nosso dia a dia, ao observar seus efeitos sobre outras substâncias. Os elementos que compõem apenas passam de um reservatório, maçã, prego, papel, etc., para outro, ar, células, cinzas e etc., eventualmente voltando à forma original em um ciclo. Que gás que é esse que é invisível e que existe no ar? Vocês sabem? Oxigênio? Isso, muito bem. O oxigênio, ele é o ar, né? Ele é um gás que existe no ar, ele é um dos componentes do ar, além do nitrogênio e de outros gases, mas o mais importante para a gente é o gás oxigênio, e é ele que vai estar presente ali nas reações de oxidação, que é essa passagem de um estado para o outro. E aqui ele colocou para a gente mais dois exemplos que ele citou no texto: a folha de papel queimando, que tem a produção de fogo, na liberação aqui, e o prego enferrujando. Então, o prego na sua forma original, e ao passar do tempo ele sofre o processo de oxidação pela presença do gás oxigênio, e ele fica enferrujado com esse aspecto aqui mais alaranjado, mais puxado para o marrom. Tudo bem? Vamos fazer aqui o para começar. Então, eu vou pedir para vocês pegarem o caderno de vocês. Não precisa escrever o enunciado, mas vocês vão colocar capítulo 7, página 321. E aí vocês vão responder as perguntas, tá? Então, eu vou ler aqui as perguntas. Número 1. O que há de diferente na imagem da maçã? E o que houve com os pregos e com um pedaço de papel? Então, o que está acontecendo nessas imagens? O que tem de diferente nelas? 2. Você saberia dizer o nome que se dá a cada um dos fenômenos ocorridos com a maçã, com os pregos e com a palha? Então, qual que é o nome desse fenômeno? Que nome que a gente dá para esse processo que aconteceu?
3. Você imagina qual é o protagonista invisível referido no texto? Então, a gente até já comentou quem é esse protagonista invisível, hein? E 4. Onde o protagonista invisível está? O que você acha que ocorreria com ele se houvesse transformações sequenciais? Então, eu vou pedir para vocês pegarem o caderno, responderem cada uma dessas questões e aí a gente vai corrigir junto, tá? Deixa eu voltar para cá. Então, conforme vocês forem terminando, vocês mandem um joinha, um ok aqui no chat, que aí quando todo mundo terminar, a gente faz a correção junto, tá bom? Tá bom.
Tem alguém que está finalizando? Espere mais um tempinho ou a gente já pode começar? Mais um pouco. Tá, Um tempinho. beleza. Vou me avisando, tá? Pro, professora? Oi, João, tá me ouvindo? Sim. Pode falar. Eu estou com uma dúvida na questão 4, só que na última pergunta da 4.
O que você acha que ocorreria com ele se houvesse transformações sequenciais? Então, o que você acha que aconteceria com esse protagonista invisível se ele passasse por uma série de transformações? Você acha que ele ia ficar intacto, que ele ia se transformar em outras coisas? É a sua opinião. O que você acha disso? Hum, acho que Tá? Você acha entendi. Entendeu? Se ele passar por uma série de transformações, você acha que ele vai continuar igual? Ou você acha que ele vai mudar ali a sua composição? Então é isso que Hum, você precisa responder, tá? sim. Ó, pessoal, vou dar mais 2 minutinhos para quem ainda não terminou finalizar, tá bom? Podemos corrigir? Mais um minutinho.
Bom, vamos lá, tá? A gente vai fazer a correção agora. Número 1. O que há de diferente na imagem da maçã e o que houve com os pregos e com um pedaço de papel? O que vocês colocaram como resposta da número 1? Quem gostaria de falar? A Eu. maçã. Eu coloquei que a maçã apodreceu, o pé do prego enferrujou e o papel pegou fogo. Isso, muito bem. Então, o que aconteceu com esses três componentes? A maçã apodreceu, o ferro enferrujou e o papel vira cinzas, né? Pegou fogo. Então, para quem colocou aí algo parecido com isso, está correto. Alguma dúvida nessa pergunta? Não. Não? Então, vamos para 2. Você saberia dizer o nome que se dá a cada um dos fenômenos ocorridos com a maçã, com os pregos e com a palha? Qual que é o nome que a gente dá para esse fenômeno? Não entendi, Pamela. A oxidação. Isso, oxidação. Oxidação é com X, tá? OXI. Então, oxidação é o nome desse processo. 3. Você imagina qual é o protagonista invisível referido no texto? Sim. Quem é O esse oxigênio. protagonista? Isso, o oxigênio. Então, o oxigênio é o protagonista invisível que ele fala aí no texto. E 4. Onde o protagonista invisível está? O que você acha que ocorreria com ele se houvesse transformações sequenciais? Então, onde o protagonista invisível ele está? Onde ele fica? Onde fica o oxigênio? No ar. No ar? Isso, muito bem, no ar. E vocês acham que se ele passasse por uma série de transformações, ele continuaria sendo ali aquele composto inicial ou ele se transformaria em outro componente? Ele se mudaria para ele por mim ele ia mudar essa composição. Se ele sofresse série de transformações, ele iria transformar em outro componente. Ele poderia se juntar, por exemplo, com carbono e formar gás carbônico. Ele poderia se juntar com outras moléculas que estão ali presentes no ar, nessas reações, e ele se transformaria em outro composto, que nem a gente viu aqui o exemplo da maçã, do ferro, do papel. Quando sofre uma reação de oxidação, ele se transforma em outro componente. Então, ele não vai voltar à sua origem inicial. Então, por exemplo, se você pegar um pedaço de papel e colocar fogo, não tem como você reverter aquilo, não tem como você voltar aquela cinza a ser papel, porque ele sofreu esse processo de transformação de oxidação. Então, a mesma coisa vai acontecer com o oxigênio. Ele não se torna mais um oxigênio puro, e sim um oxigênio transformado. Tudo bem com essas perguntas? Alguém tem alguma dúvida? Não. Tá tudo bem para todo mundo? Sim. Sim. Tá bom. Então, eu vou pedir para vocês anotarem agora uma questão extra aí no caderno. Vocês podem colocar ela de numeração 5. Vou colocar ela aqui no chat também para vocês conseguirem copiar, tá? Deixa eu mandar aqui. Então, a pergunta é a seguinte: além dos fenômenos representados nas imagens, o oxigênio também é usado pelos seres vivos, de forma diferente das apresentadas. Como os seres vivos usam o oxigênio? Então, copiem aí o enunciado no caderno. Quando vocês terminarem, vocês me avisem para a gente conversar sobre isso juntos.
Acabei, Pro. Tá ótimo. Acabei, Pro. E aí, terminaram de copiar? Sim. Falem para mim, então, como que os seres vivos usam oxigênio? Eles usam para sobreviver. Tá, eles usam para sobreviver, mas Pra eles precisam do respirar. oxigênio para quê? Isso, a Isabel falou, para respirar. Os seres vivos utilizam oxigênio para respirar. Tem um outro grupo de seres vivos também que são muito importantes que a gente acaba esquecendo um pouquinho. São as plantas. As plantas, elas usam oxigênio para fazer o quê? Alguém sabe? A fotossíntese. Isso, elas usam oxigênio para realizar a fotossíntese. Elas produzem oxigênio por meio da reação ali de gás carbônico. Então, existem aí duas funções principais do oxigênio para os seres vivos: a respiração, na maioria deles, e para as plantas, a realização da fotossíntese. Então, vocês podem colocar esses dois exemplos na resposta de vocês, tá? Respiração e fotossíntese. Eu vou voltar aqui a compartilhar a tela com vocês, que a gente agora vai para a página 322. Tudo bem? Sim. Estão conseguindo ver aqui? Sim. Bom, então vamos lá. Características gerais dos ciclos e do ciclo do oxigênio. As esferas interagem. A atmosfera, a hidrosfera, a litosfera e a biosférica
não são sistemas isolados. Qualquer modificação em uma dessas 4 esferas geralmente afeta as demais, ocasionando mudanças locais, regionais ou globais. Por exemplo, erupções vulcânicas que ocorrem na litosfera podem gerar mudanças no relevo, na composição do solo e da água e na atmosfera de determinada região. Essas alterações podem transformar a vegetação e o clima dessa mesma área, o que afetaria ainda diversas espécies animais que habitam as proximidades. Então, vamos fazer uma recordação aqui. A atmosfera é a esfera do ar, né? Quando a gente fala de atmosfera, a gente está falando em relação ao ar. A hidrosfera, a gente está falando em relação à água. A litosfera, a gente está falando em relação ao solo. E a biosfera é o conjunto dessas 3 esferas com os seres vivos, que seriam os animais e as plantas de uma determinada região. Então, a gente tem aí essas 4 esferas que se conversam e se interagem a todo momento. Então, uma alteração provocada em uma vai gerar efeitos nas outras 3, ok? Os ciclos. Ciclos biogeoquímicos podem ser entendidos como a circulação constante de elementos químicos entre as esferas, ou seja, entre os seres vivos e o ambiente não vivo. Nesse processo, elementos essenciais à vida são constantemente utilizados, transformados, movimentados e reutilizados, ou seja, reciclados, por meio de rotas características. Essas rotas podem ser mais ou menos circulares, rápidas ou lentas, dependendo de onde os elementos estão estocados. Por exemplo, quando parte dos elementos de um ciclo está estocado na litosfera, crosta ou manto, a renovação é lenta, pois depende de processos que tomam muito tempo, como aqueles relacionados ao intemperismo. Já os gases presentes na atmosfera ou os compostos depositados em sedimentos de rios e lagos são reciclados por meio dos processos mais rápidos e dinâmicos, porque estão mais acessíveis. Quando os estoques de um ciclo estão em grande parte armazenados na atmosfera ou na hidrosfera, como os gases dissolvidos na água, dizemos que se trata de um ciclo gasoso, caso dos ciclos do nitrogênio e do carbono. Quando os estoques de um elemento situam-se majoritariamente na litosfera, temos um ciclo sedimentar, caso, por exemplo, do ciclo do fósforo. Então, quem tiver aí um marca-texto, uma caneta, pode ser também um lápis, pega aí para a gente grifar os pontos importantes que a gente precisa saber aqui desse texto. Então, o que a gente precisa saber? Que ciclos biogeoquímicos, então grifem aqui, os ciclos biogeoquímicos, podem ser entendidos como a circulação constante de elementos químicos entre as esferas. Então, os ciclos biogeoquímicos, o que significa biogeoquímico? Bio significa de biológico, geo significa de solo, terra, e químico são as reações químicas que ocorrem entre esses componentes. Então, é a circulação constante de elementos entre as esferas, a litosfera, a atmosfera, a hidrosfera e a biosfera, tá? Esses ciclos, eles podem ser reciclados, então eles são reutilizados, podem ser de uma maneira lenta ou de uma maneira rápida, mas todos eles são reciclados. E quando a gente está falando quando a gente está falando de atmosfera ou hidrosfera, atmosfera ou hidrosfera, a gente está falando de um ciclo gasoso, porque é um ciclo onde existe a presença de gases, tá? E quando a gente está falando da litosfera, nós estamos falando de um ciclo sedimentar, porque é um ciclo onde nós estamos falando ali de componentes mais rochosos, tá? Então, quando a gente fala de gases, ciclo gasoso. Quando a gente fala de rocha, a gente fala de ciclo sedimentar. Tudo bem até aqui? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Não. Então, vamos continuar. Ciclo do oxigênio. O elemento oxigênio é encontrado em todas as esferas terrestres,
geralmente combinado com outros elementos. A maior parte do oxigênio terrestre, cerca de 99,5%, compõe o magma e as rochas que constituem o manto e a crosta da litosfera. No entanto, para os seres vivos, as três principais fontes de oxigênio são os gases de oxigênio e carbônico e a água. O gás oxigênio é indispensável para a sobrevivência de quase todos os seres vivos, pois é utilizado em processos vitais como a respiração, quando ocorre a retirada do gás oxigênio atmosférico, e a fotossíntese, quando ocorre a reposição do gás oxigênio atmosférico. Na fotossíntese, parte do oxigênio é transformada em compostos complexos que passam a fazer parte da constituição da planta ou de uma alga e consequentemente, dos alimentos dos que se alimentam dela. O gás oxigênio também participa de transformações como a combustão, a oxidação e o desgaste químico de rochas, quando é novamente retirado do ambiente. Nas precipitações de chuva e de neve, o oxigênio que compõe a água passa da atmosfera para a hidrosfera. Então, aqui ele está falando para a gente as transformações que o oxigênio passa, como que ele é produzido, então como que ele é devolvido para a atmosfera, como que ele é retirado da atmosfera, da litosfera e da hidrosfera. Então, é um ciclo, então ele está o tempo inteiro se renovando e sendo utilizado. Então, vamos observar aqui essa imagem para a gente conseguir entender, é uma representação do ciclo do oxigênio, tá? O gás oxigênio, ele está aqui na atmosfera, tudo bem? Esse gás oxigênio atmosférico, ele vai passar por quatro principais transformações. A oxidação, que é a que a gente viu no comecinho da aula, que são os processos de deteriorização dos alimentos, né, quando os alimentos estragam. Aqui ele deu um exemplo do prego, quando o prego enferruja, ou como a gente viu ali no caso do papel que vira cinza. Isso é a oxidação, é a retirada de oxigênio do composto. Quando eu falo de combustão, eu estou falando de processos onde ocorre a formação de fogo, onde eu tenho ali um calor gerado pela reação do oxigênio e eu tenho o processo de transformação de fogo, então é a combustão. A fotossíntese é o processo que as plantas fazem em absorver gás carbônico e liberar oxigênio para a atmosfera. Então, aqui é um processo de liberação de oxigênio. Enquanto que na respiração ocorre o contrário. Os animais utilizam oxigênio para respirar e devolvem para a atmosfera gás carbônico. Assim como aqui, ó, a respiração dos peixes. Os peixes também passam por um processo de respiração através do oxigênio. Então, esses são as quatro reações químicas principais que vocês precisam lembrar e saber do oxigênio: oxidação, combustão, fotossíntese e respiração. Tudo bem? Sim. Sim. Vamos voltar aqui para a gente fazer o mais ainda. Nem todos gostam de oxigênio. Nem todos os seres vivos precisam obrigatoriamente do gás oxigênio para sobreviver. Alguns vivem independentemente da presença ou não desse gás em seu meio. Outros simplesmente param de se reproduzir ou não sobrevivem quando em contato direto com o gás oxigênio. A bactéria causadora do tétano, por exemplo, só consegue se reproduzir em meios pobres em gás oxigênio. Isso também ocorre com outros micro-organismos causadores de doenças nos seres humanos. Por isso, a utilização de água oxigenada em ferimentos recentes pode evitar o desenvolvimento de algumas infecções. Água oxigenada é uma substância que se decompõe em água e gás oxigênio na presença de luz. Pergunta: uma bactéria que vive no intestino de outros seres vivos deve ter que tipo de relação com o oxigênio? Vocês acham que uma bactéria que vive dentro do nosso intestino, vocês acham que ela precisa de muito oxigênio ou de pouco oxigênio para sobreviver? Pouco. Oxigênio. Elas precisam de
pouco oxigênio para sobreviver. Lá dentro do nosso intestino existe uma quantidade pobre em oxigênio, uma quantidade baixa de oxigênio. Tá, mas eu vou perguntar, onde que fica o oxigênio que a gente respira? Grande parte do oxigênio que a gente respira fica dentro dos nossos pulmões, realizando ali a troca gasosa, e outra parte fica armazenada dentro das nossas células, tá? Então, ali na parede do nosso intestino, no nosso órgão, existe uma quantidade muito baixa de oxigênio. Então, as bactérias que vivem no nosso intestino, que são bactérias boas, que nos ajudam a eliminar ali aqueles resíduos que a gente não deseja mais, elas são bactérias que têm uma relação não dependente com o oxigênio. Elas conseguem sobreviver sem a presença do oxigênio. Tudo bem? Tudo. Então, ó, coloquem aqui embaixo da apostila de vocês que essas bactérias que vivem no intestino têm uma relação não dependente com o oxigênio. Elas não precisam do oxigênio para realizar as suas funções. Então, para a gente finalizar agora, tem um exercício da página 323. Em um ciclo biogeoquímico, os elementos estão sempre disponíveis para a utilização imediata dos organismos? Justifique. Então, o elemento oxigênio, que foi o ciclo que a gente viu até agora, ele está sempre disponível para a gente utilizar de imediato? Sim ou não? Sim, eu acho. Sim, porque ele tá no ar. Ele está na atmosfera. Isso. Então, no caso do ciclo do oxigênio, ele está disponível para a utilização dos organismos, né, dos seres vivos, porque ele está livre na atmosfera, tá? Isso faz com que ele não consiga ser armazenado? Não. Ele também pode ser armazenado dentro dos seres vivos e dentro dos outros componentes, por exemplo, da água, do solo, mas ele está ali disponível na atmosfera para a gente conseguir realizar o processo de respiração. O texto falou para gente que 99,5% do oxigênio fica armazenado na litosfera, no manto e na crosta terrestre. Então, esse 0,05% é o que está disponível na atmosfera, que, por incrível que pareça, é o necessário para a gente conseguir realizar os nossos processos de respiração e troca gasosa. Por que isso acontece? Por conta da fotossíntese das plantas. As plantas, elas são de extrema importância para a nossa respiração, porque se elas não realizassem esse processo de armazenamento de gás carbônico e liberação de oxigênio, a gente não ia ter oxigênio suficiente para todos os habitantes terrestres. Quando eu falo todos os habitantes, eu estou falando de seres humanos, animais, micro-organismos, todo mundo, tá? Que precisa do oxigênio para conseguir sobreviver. Vou parar o compartilhamento aqui de tela. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta que queira fazer sobre o que a gente viu hoje? Não. 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 Então, pessoal, eu vou encerrar aqui a nossa gravação. Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu sempre falo, né, para vocês me procurarem lá no Binóculo ou então no chat do Schools, que eu vou responder vocês, tá? Um recado aqui que eu queria dar.
tem algumas pessoas que ainda não conseguiram finalizar a atividade que eu tinha deixado da página 330, porque ficaram com algumas dúvidas, enfim, ainda não conseguiram finalizar. Para quem ainda não finalizou, eu preciso que vocês me enviem esses exercícios, que seria do 1 ao 3, o mais rápido possível, de preferência no máximo até amanhã, porque eu preciso estar computando a nota de vocês, tá? Então, para quem ainda não me enviou, são os exercícios da página 330, do exercício 1 ao exercício 3, tá bom? Tá bom. Tá. Tá. Então, pessoal, por hoje é isso. Amanhã a gente retorna aqui e a gente vai dar continuidade aprendendo outros ciclos biogeoquímicos, tá bom?